Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, está repercutindo ainda a entrevista coletiva do presidente Pedrinho quanto à saída do Fábio Carille. E nos comentários aqui do nosso último vídeo com a entrevista, tinha mais de 300 comentários, a maioria apoiando a atitude do Pedrinho, confiando no trabalho dele. A gente vai falar sobre isso, trazer um trechinho dessa entrevista coletiva dele, quando ele explica que a responsabilidade é toda dele, né? Hoje nós vamos dar aqueles abraços também e falar sobre quem pode substituir o Fábio Carille. Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante o seu joinha e aí você vai nos ajudar demais a continuar colocando vídeos por aqui. Me ajuda? Então tá, roda a vinheta! Pois é, minha gente, então repercutindo aí, né, em todo o Brasil, até no exterior, a troca de técnico do Vasco da Gama. Saída do Fábio Carille, que ficou um pouquinho mais de 4 meses no comando. Hoje, inclusive, ele se despediu e agradeceu a torcida do Vasco, a diretoria do Vasco, pela oportunidade. Diz que não faltou empenho, não faltou dedicação, mas é aquele negócio. Time grande se alimenta de vitórias, né? E se as vitórias não chegam, aí a coisa realmente estoura para o lado do treinador. Pedrinho vai falar sobre isso. Primeiro eu quero falar que toda a responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão, parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador. E essa responsabilidade é minha, foi o que eu conversei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las, às vezes, não é o momento que a gente imagina. Sempre acreditei muito na questão do jogo, e aqui dentro a gente percebe que as coisas são diferentes e que tem questões anímicas que também precisam ser consideradas. Então, o ambiente estava interno muito bom com os atletas, o Carille é um cara muito especial, a comissão técnica muito especial, um trabalho muito sério e duro, mas por todo um contexto, infelizmente, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador, e é uma verdade, mas essa responsabilidade é minha. Eu acho que tem todos nós que estamos trabalhando aqui com futebol, atletas, jogadores, a comissão técnica, todo o departamento esportivo, nós somos responsáveis porque a gente bota uma sobrecarga no treinador como se tudo fosse culpa dele. Como não é fácil fazer isso, como as pessoas falam, né? É mais fácil trocar o treinador, não é fácil, mas às vezes é necessário. Mas eu quero deixar bem claro que a responsabilidade é minha e agradecer muito ao trabalho do Carille e de toda a comissão técnica nesse período que ele teve com a gente. Agradecer mesmo de coração, foi um desligamento muito duro para mim pessoalmente, né? Que tem uma questão humana muito grande, que eu sei que existe uma resistência por muitas pessoas sobre a questão humana, se tratando de alguns cargos, principalmente como o meu, como presidente, que eu já falei isso algumas vezes, que as pessoas acham que a gente, porque exerce uma função de liderança, que a gente tem que ter um coração de ferro. E eu nunca vou ter um coração de ferro, eu sou humano e trato as pessoas de forma muito cordial, com uma visão realmente, um aspecto humano muito grande e também com profissionalismo. Então, na hora de uma demissão, o lado humano me incomoda muito de fazer um desligamento, para quem me conhece sabe, mas eu assumo essa responsabilidade aqui e também comunico já que
de forma interina, né, o Felipe vai dar continuidade a essa sequência pesada que nós vamos ter. Pedrinho, o Vasco nos pontos corridos, só o Renato Gaúcho iniciou e terminou um brasileiro no comando do Vasco. Todas as equipes que conseguem altas posições têm a tendência de manter treinadores, ou algumas vezes trocam, mas geralmente são as que mantêm. O que acontece com o Vasco, de gestão a gestão, que tem essa turbulência, e o Felipe tem algum prazo que você já está planejando junto com o Marcelo Santana? Olha, a questão do tempo de trabalho do treinador foi uma coisa que eu fui até muito sacaneado logo quando eu cheguei, né, que o Pacheco tinha sido contratado pela gestão anterior e com 4 jogos eu tive que fazer uma demissão e eu falei na época, né, pela perspectiva ali do acompanhamento, obviamente, dos trabalhos, eu percebi que não existiria uma evolução dentro daquilo que eu acreditava. Depois a gente subiu o Paiva, que deu uma resposta positiva, teve uma queda ali interna também de rendimento e a gente fez a troca. Eu acho que o contexto todo é muito difícil. E agora falando dos dois lados, né? Do lado de cá como presidente e do lado de vocês que eu já estive aí. Eu acho que a gente extermina tudo muito rápido e acaba que o ambiente fica muito duro de ser sustentado. Às vezes você quer dar tempo de trabalho, por mais que não seja de repente um jogo que te agrade ao nível que você espera, mas se você olhar no cenário nacional, as opções de mercados também não são essas, entendeu? Então assim você fica amarrado. Mas não gosto de falar que é cultura, porque tem lugares que têm culturas horrorosas e eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente pode fazer uma mudança. Pode partir de mim? Poderia. A decisão foi demorada a ser tomada? Foi porque em nenhum momento eu queria deixar qualquer ponto de interrogação que seria uma demissão para uma autoproteção minha. Em nenhum momento. Por isso que eu conversei bastante, tentei entender tudo, já estava realmente com um processo de avaliação de todo o contexto para tomar essa decisão, porque pela pressão já existia há muito tempo para a saída do Fábio. E eu resisti porque eu queria tentar dar continuidade ao trabalho e tentar de alguma forma plantar alguma coisa para começar a mudar dentro pelo menos do que eu acredito no futebol. Mas eu acho que é muito forte o contexto. E eu estava com receio também de começar a atingir o desempenho dos atletas pela questão da atmosfera, do ambiente. Por isso que eu falei da questão anímica, que a gente precisava fazer a troca. Não concordo de ficar trocando, me incomoda. Não faço a troca pela pressão, faço a troca por alguns aspectos de jogo, no qual não vou entrar no mérito. Também falo que entreguei as peças de forma demorada para o Carille, né? E a gente está em busca de uma reconstrução que leva um certo tempo para a gente atingir um nível técnico de jogadores também que a gente acredita. Mas como eu falei, e desculpa até me estender nessa resposta, eu falei vindo para cá e vou repetir. Falar depois de uma derrota isso é muito ruim, mas é mais um momento para eu deixar claro que eu não faço nada como autoproteção. Quando eu falei que o Vasco estava entre os 8, a minha frase completa foi que o Vasco está entre os 8 melhores elencos. Eu quis dizer de time, dos 11. O que faria o Vasco brigar em cima e embaixo seria o desempenho. Essa foi a minha frase. E se você pegar jogador por jogador, dá para fazer a avaliação que eu falei. Eu não falei nenhuma loucura. Porque avaliar depois de uma derrota, é óbvio que você vai botar o valor do jogador para baixo. Então, assim, a gente tem jogadores ali que se a gente conseguir desempenhar bem, a gente vai brigar lá em cima. O Fortaleza, individualmente, não tinha um time melhor que a gente e desempenha melhor do que a gente. O Atlético Mineiro, no ano passado, não tinha um time inferior ao nosso, era melhor tecnicamente e terminou atrás. Então, eu acredito que o desempenho possa potencializar o jogo do nosso time. E aí, você concorda com o Pedrinho? A responsabilidade é do presidente? O que você acha? Está faltando jogadores para o Vasco? Né? Ele até falou novamente sobre aquele negócio de estar entre os 8 melhores elencos. Ele voltou a reafirmar essa situação.
comente aí, deixa o seu nome, deixa o nome da sua cidade, né? Tem muita gente comentando, mas não está deixando o nome da cidade. É legal a gente dizer de onde você está nos acompanhando, nos assistindo. Isso é muito importante. O Vasco joga com o Operário quinta-feira, às 16h, no Germano Krieger. Vamos ter aí mais de 3.000 torcedores do Vasco neste jogo. E o Felipe, maestro, é quem vai dirigir o Vasco da Gama. Você concorda que quem tem que dirigir o time é o Felipe? Ou você já traria um outro técnico? Estão falando muito no nome do Fernando Diniz. Meu amigo Lucas Pedrosa postou nas suas redes sociais que já foram feitos contatos entre os empresários do Fernando Diniz com a diretoria do Vasco da Gama. É um nome que o torcedor tem comentado. E você, o que você acha? Traria o Fernando Diniz? Vamos colocar de novo o Fernando Diniz no comando do Vasco da Gama? Pode comentar aí. Tem gente falando até no Ramon Dias, né? A volta do Ramon, junto com o Emiliano Dias, ou de repente só o Emiliano Dias comandando o Vasco da Gama, e outros nomes. Tem torcedor me mandando isso. Wellington, esse aqui está desempregado, esse aqui está desempregado, esse aqui não é tão caro. E o Vojvoda, será que pode ser também o técnico, já que não faz uma boa campanha lá pelo Fortaleza? Então, é isso aí. Falaram também no nome do Jorginho, que já passou pelo Vasco fazendo um belíssimo trabalho, né? Mas ele disse que não recebeu nenhum contato por enquanto. Agora, o Vasco viaja amanhã lá para Curitiba, treina na quarta no CT do Coxa e vai para a cidade de Ponta Grossa, é pertinho, são 100 quilômetros, e aí joga na quinta-feira, 16h, hein, gente? Wellington, quinta é feriado, Dia Mundial do Trabalhador, e você então pode acompanhar esse jogo também. Certo? Deixa eu mandar aqueles abraços para o J. Carlos Gomes, o Marco Aurélio Gonçalves Teixeira, o Wagner Fernandes, Roberto Freitas, quem mais? O Getúlio Messias, o Vinícius de Copa, o Osmar José, o Lauro Fernandes, o Jaci Santos Monteiro, o Délcio Loyola, o André Luiz Souza, o Felipe Ramos, o José Carlos Robaina, né? E também o Antônio Couto. São alguns que estão recebendo o nosso abraço. Muito obrigado. Quando fizer o seu comentário aí, deixe o seu nome, deixe o nome da sua cidade. Wellington, mas eu sou do Rio de Janeiro, deixa o nome do bairro. É legal, me ajuda nessa aí. E se inscreva ao Wellington Campos FC, não paga nada, dá uma olhadinha aqui embaixo, está vermelhinho, clica nele, vai no joinha, dá o joinha e tem um sininho também, clica no sininho. Ah, Wellington, eu não sei fazer isso, Wellington. Pede alguém para te ajudar. É muito fácil, é simples, simples demais. E você vai me ajudar muito. Me ajuda? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.